Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu e Franco Chamorro. Não é a Trindade a dupla. Não é a Trindade, mas a dupla. Estamos aqui. Cássio Siqueira não nos acompanha nesse episódio em que falaremos sobre o agachamento, desvendando o agachamento. Desvendando o agachamento. Relembrando os tempos áureos do Movimento em Foco com o curso Desvendando o Movimento. Que ainda existe, viu? Que ainda existe. Está aí logo mais em novas versões, quem sabe. É isso. Então, enfim, o agachamento, movimento extremamente utilizado em diversas situações, né? Funcionalmente, alcance, pegar objetos desde mais leves até mais pesados do chão, situações do esporte, da prática de exercícios, está envolvido em movimentos de esportes de quadra, como preparação para salto, enfim, está muito presente. E, enfim, a gente vai discutir um pouco aqui a função dele, né? Então, para que serve o agachamento, para que ele é utilizado aí funcionalmente, como que é a cinesiologia do movimento do agachamento e discutir repercussões a partir desse movimento aí, o que a gente espera de um bom alinhamento nessa tarefa, erros comuns, comandos muitas vezes equivocados, resumindo um pouco do que vai vir. E se não vier, cobre o Rafael. Mas acho que para quem está vendo pelo vídeo, essa talvez seja a primeira imagem que venha no imaginário da maior parte das pessoas, principalmente de quem não é da fisioterapia. Quem é simplesmente alguém que gosta de esporte, enfim, que gosta de se movimentar, de fazer exercício, que é o agachamento da academia mesmo, né? Vai pensar em agachamento do ponto de vista de exercício, de treinamento. E é claro que esse é um tipo de agachamento, mas não é só disso que a gente está falando quando fala de agachamento. Então, vale a pena a gente voltar um pouquinho e entender a funcionalidade por trás, né? Qual que é, primeiro de tudo, o ponto de partida que a gente tem que considerar. O ser humano bípede, mantendo o centro de massa lá no alto, né? Em uma base pequena, limitada pelos dois pés, em algumas situações quer se encontrar numa posição mais próxima do solo, abaixando esse centro de massa, seja por qual for o motivo, e a gente vai falar quais podem ser esses motivos. Talvez o principal que venha, que não é o treinamento, é o alcance, né? Fazer um alcance inferior. Então você vai pegar uma criança no colo, vai pegar seu filho, seu sobrinho, vai pegar um objeto do chão, vai pegar a sacola de compras e vai pôr no carro. Então, tudo isso que você tem que acessar esse plano inferior, mais próximo do solo, pode ter, não é obrigatoriamente que vai ter, mas pode ter o agachamento como uma estratégia. E talvez essa seja, em grande parte, a forma que a gente tem de lidar com o mundo no dia a dia que exige do agachamento. Fora isso, a gente vai pensar em outras situações, né? Eu posso usar o agachamento como uma estratégia de, sim, acessar o solo, mas eu posso usar para elevar alguma coisa que está no solo para um nível mais alto. Então, se eu fosse um cara forte, quisesse tirar um carro do chão, talvez eu usaria ali uma estrutura de agachamento, pegaria no para-choque do carro para tentar levantar esse carro. Enfim, sempre que a gente quiser trazer alguma coisa que está num nível inferior para um nível um pouco mais alto, o agachamento pode sim ser um recurso. Bom, então no fim das contas o agachamento é essa tarefa em que a gente quer baixar o centro de massa para executar alguma função, seja simplesmente o movimento de agachar e levantar por fins de exercício ou para executar alguma tarefa funcionalmente, ou fazendo isso em forma de exercício também, né? Levantar uma carga e tudo mais. E aí, acho que vale a gente pensar dentro desse movimento de baixar centro de massa, alcançar uma carga, levantar essa carga num plano superior, os pré-requisitos básicos aí para a gente conseguir alcançar isso. Então,
basicamente, para abaixar o centro de massa, a gente vai ter a necessidade do uso dos membros inferiores, através da flexão dos membros inferiores. É a partir desse ponto que a gente consegue baixar o nosso centro de massa, e o movimento oposto de extensão dos membros inferiores, que a gente vai alcançar um nível superior novamente, o retorno do agachamento, né? Então, acho que isso é um pré-requisito básico. Isso pode ser feito com uma distribuição proporcional entre 3 articulações principais, tornozelo, quadril e joelho, ou um pouco desproporcional, dependendo de que tipo de agachamento é esse, dependendo um pouco de restritores do ambiente. Enfim, acho que podemos começar por aí. Acho que do ponto de vista mais simples, vamos pensar num movimento puro de agachar, desprovido de contexto num primeiro momento. Ele vai ser orientado em grande parte pela descida e subida do centro de massa, né? Para isso acontecer da forma mais eficiente, econômica, a gente deveria ter um movimento alinhado e com esse centro de massa descendo praticamente em linha reta e subindo em linha reta também. Para isso ser possível, a gente tem o ponto de partida lá, a posição em pé, por exemplo. Eu preciso projetar a minha massa nos limites da minha base de apoio dada pelo meu pé para manter o equilíbrio. Então, a primeira tarefa, a subtarefa, digamos assim, é ter uma boa sustentação, ter um bom equilíbrio nessa posição. A partir daí, a gravidade que já está acelerando essa massa lá no solo, ela vai ser a força primária que age contra esse corpo, e basta você usar a sua musculatura para dosar o quanto que você quer que essa força te abaixe ou o quanto que você quer resistir a ela e manter a posição. Ou então, quando já está lá embaixo, realmente gerar uma força própria, né? Um torque seu, um torque motor, a ponto de empurrar esse chão e vencer a gravidade. Então, do ponto de vista de ação motora, é muito simples o que precisa ser feito pelo corpo. É basicamente uma força de empurrar o solo e se opor à gravidade. Se eu igualar essas duas forças, eu permaneço em pé. Se eu deixar aos pouquinhos a gravidade ganhar de mim e eu for cedendo, fazendo um movimento excêntrico, e aí a gente está falando um excêntrico de músculos extensores, né? Extensores de quadril, extensores de joelho, extensores de tornozelo. Isso vai permitir que eu vá descendo, e se eu for dosando muito bem ali a ação entre essas articulações, elas vão se compensando e a descida do centro de massa vai ser praticamente linear. Se em algum momento isso falhar de alguma forma, tiver um descasamento dos músculos envolvidos nessa sinergia, a gente pode ter oscilações no meio do caminho, para frente, para trás, para um lado e para o outro, assimetrias, coisas que a gente não gostaria. Então, vale a pena pensar, primeiro de tudo, agachamento vai depender da sustentação ortostática. Ela é dada pela musculatura extensora de membro inferior junto com o restante da musculatura antigravitária. E a ação primária é basicamente dosar o quanto que a gente vai usar dessa empurrada. Eu sempre estou empurrando o chão. Se eu empurrar um pouco menos e deixar a gravidade vencer, eu desço, aproximo do solo. Se eu empurrar igual, eu mantenho a posição. Se eu empurrar mais forte, ação concêntrica, eu venço e volto a subir. Em grande parte, esse pode ser o resumo. Boa. Se empurrar rápido o suficiente, você pode ter uma fase aérea. Com potência suficiente, você decola. Exato. Então, beleza. Chegamos nos pré-requisitos básicos para um agachamento. Podemos ir para quando isso não sai bem, ou vamos citar tipos diferentes de agachamento dependendo de contexto? O que você acha que vale a pena? Acho que pode ir pelos dois caminhos. Talvez a gente entender o quanto isso pode ser usado em diferentes situações, né? Então, eu posso usar isso do ponto de vista de aproximar realmente o meu centro de massa do solo, mas aí é pensando numa ação de membro superior, para pegar um objeto que estava no chão, pegar uma caixa pesada, por exemplo. Nesse momento, muda um pouquinho o jogo, porque beleza, o agachamento é a ação que a gente está visualizando, mas ele é um recurso para uma função motora dada pelo membro superior, que é o alcance. Então, tudo está sendo organizado não em função do membro inferior, mas em função da mão
chegar naquele ponto determinado no espaço para pegar a caixa. Então, a organização motora é simplesmente leva a mão até a caixa e usa essa flexão aí durante a descida como um recurso para aquele alcance, que poderia ser qualquer um outro. Então, vamos pensar que a gente está deixando a pessoa com brace no joelho, né? Então, ela não vai conseguir agachar propriamente dito, porque a gente falou que depende da flexão das 3 articulações. Se você bloqueia a do meio, já dificulta em grande parte o restante. Ela ainda consegue fazer esse alcance no solo? Consegue. Só que ela vai ter que usar uma outra estratégia. E aí, provavelmente, ela vai vir com uma estratégia de flexão de articulações ali um pouco mais altas, né? Quadril e, eventualmente, coluna e partes mais altas ali do corpo, fazendo com que a mão chegue no mesmo ponto. Então, para o sistema nervoso, meio que tanto faz desde que ele cumpra o alcance. Ele pode usar o agachamento ou ele pode usar outra estratégia. Boa, boa. Então, o Franco citou um exemplo aqui, que foi o uso do brace, mas estou imaginando alguma situação que o restritor não esteja no próprio indivíduo, mas que esteja no ambiente, por exemplo. Então, há uma mãe que precisa pegar o seu filho no berço, e aí esse berço está num plano mais baixo que o dela, para o alcance dos membros superiores. Ela precisa, de alguma maneira, realizar esse alcance. E existe um restritor ali que é a presença do berço, limita, por exemplo, a própria flexão de joelho, no caso dos 2 joelhos ao mesmo tempo. Talvez seja uma estratégia parecida com essa que você citou, né? Um alcance feito com mais flexão de tronco, de quadril e do tronco, da coluna, né? Então a gente vai vendo aí como aquele agachamento que a gente citou inicialmente é a primeira imagem que vem na nossa cabeça, o agachamento bem organizado em que as 3 articulações participam juntamente, mas tem diversas variações disso dependendo do contexto. O Franco citou pegar uma caixa pesada baixa no chão, numa situação sem restrição. A gente vai ver um agachamento talvez mais parecido com esse, talvez com um pouco mais de flexão de tronco para o alcance, dependendo do quão distante está essa caixa do centro do corpo. Pode ter mais ou menos dessa flexão de tronco, dependendo do tamanho desse objeto. Se for um objeto pesado, mas com dimensões pequenas, ele mais facilmente vai estar bem perto do corpo, no meio da nossa base, entre os 2 pés. E aí vai ser uma subida também tende a ser uma subida com pouca oscilação anteroposterior. Diferente se o alcance é de um objeto maior e a gente precisa se deslocar mais centro de massa à frente durante esse alcance. O que muda também em relação, por exemplo, a um objeto pequeno e leve. Esse agachamento, enquanto, por exemplo, você precisa... Deixou cair uma chave no chão. Esse é o exemplo clássico. Deixou cair uma chave no chão, é um objeto pequeno, leve, e você está caminhando durante essa queda da chave. Você, muito possivelmente, da maneira mais intuitiva e natural, você vai fazer um agachamento meio rápido, já se conduzindo para voltar para uma caminhada. Então, provavelmente, esse agachamento vai ser com uma base assimétrica, não vai ser uma base paralela. Algo mais parecido com um avanço, um afundo, né? Em que a participação, por exemplo, do quadril pode ser um pouco menor, em comparação com aquele agachamento referência que a gente deu de início. Isso é bem interessante, porque em todas essas tarefas que a gente falou agora, todas são alcances em um plano inferior, né? No exemplo da chave, o que o sistema nervoso está controlando aí não é pegar uma carga elevada que possa gerar ali muita instabilidade do ponto de vista de deslocar a massa relativa à frente, por exemplo. O desafio é muito mais a proximidade com o solo e você consegue fazer isso com uma mão, você não precisa das 2 mãos. E aí, pensa lá o quanto que é necessário você agachar e flexionar as 2 pernas simetricamente a ponto de promover esse alcance. Talvez não seja a coisa mais vantajosa, né? Você desgastar muita energia, usar muito músculos robustos ali do membro inferior para uma posição que poderia ser resolvida de forma mais simples. Agora imagina que essa chave caiu, você simplesmente dá um passo ali, levando, por exemplo, a perna esquerda para o lado da chave, e isso permite você agachar,
em cima dessa perna, principalmente, né? A perna que está à frente aí do lado da chave é quem vai dosar um pouco mais essa carga, ela que vai fazer a função maior do agachar, enquanto você pode levar a mão direita em um campo livre, já que você não vai ter nenhuma restrição do joelho da perna direita te bloqueando. E você consegue fazer esse alcance com menor grau de flexão geral do membro inferior, sem essa barreira, sem esse anteparo dado pela perna que estaria na posição simétrica, e você consegue fluidamente, rapidamente pegar e já levantar dando sequência para um passo ou algo do tipo. Então é interessante compreender que em situações de maior carga, talvez uma estratégia simétrica, como a gente falou, seja mais interessante. Objetos pequenos, delicados, menor carga, talvez isso te traga um pouco mais de fluidez e agilidade para executar o movimento. Né? Então, só daí a gente consegue trazer o quanto que é importante essa variabilidade motora dentro de uma função que é agachar. Né? E não é o agachamento só do treinamento que a gente está falando. É bem legal tocar nessas diferenças. Me fez lembrar de um vídeo que ficou famoso na época, que é você... um ator brincando com isso, de você usar movimentos estereotipados do treinamento para situações do dia a dia. Então, uma situação dessa que o Franco citou, por exemplo, deixou cair uma chave no chão. O vídeo era a pessoa parando, abrindo a base, agachando, fazendo tipo um globet squat, assim, para pegar uma chave. Ou situações de, sei lá, vou limpar embaixo do sofá, a pessoa entra numa prancha, assim, e limpa a mão de um lado, bem parecido com treinamento funcional. Claro que é uma caricatura aí, né? Mas pega o movimento estereotipado ali e joga no dia a dia. E é legal falar isso, porque muitas pessoas às vezes têm isso, né? O agachamento correto, ele é assim, ele tem que ser dessa forma. E a gente vê que depende, né? O agachamento, ele tem diversas formas de se realizar. Existem princípios que devem ser respeitados, né? Esse é o ponto. E quais são esses princípios que são comuns a todo tipo de agachamento? Agora eu já vou aproveitar aí o gancho, voltar em um ponto que foi o que você disse de restritores, né? E a gente trouxe aí restritores dados pelo ambiente. Um eu citei como brace, o outro você citou ali que é o berço, né? Colocando uma resistência ali para você poder fletir o membro inferior à frente, aí você tendo que entrar com uma estratégia intermediária com maior demanda ali para quadril e tronco. E quando o restritor pode ser um comando. Sem dúvida. Né? Então, não deixe o joelho passar da ponta do pé. Qual o restritor mais comum no agachamento? Né? É esse. E esse é um restritor que vem associado com explicações biomecânicas, geralmente, porque o joelho, quando passa da linha do pé, aumenta o pico de pressão da articulação patelofemoral e isso é ruim para o seu joelho. E aí a gente precisa desmistificar algumas coisas. Um desses pontos é esse. Quando a gente falou funcionalmente que o movimento do agachamento depende dessa tríplice flexão coordenada pela musculatura extensora do membro inferior, a gente tem que lembrar que esses músculos são atores nessas articulações. Então, você tem glúteo e isquiotibiais agindo a nível de quadril, você tem quadríceps agindo a nível de joelho e você tem tríceps femoral agindo a nível de tornozelo. Para o tríceps femoral funcionar bem e conseguir transmitir a força para o solo em conjunto com essa cadeia cinética aí de quadril, joelho e tornozelo, a única opção é se tiver peso e carga em antepé, né? E com esse peso e carga em antepé, para ele acontecer, você tem que ter uma sutil projeção do centro de massa à frente, né? Então, você vai projetar a força-peso ali na cabeça dos metatarsos e isso vai permitir uma pré-ativação de tríceps femoral e de toda a cadeia posterior. A partir daí, é possível agachar utilizando tríceps femoral, então panturrilha, quadríceps e músculos extensores do quadril. Se por algum motivo a gente bagunçar isso e jogar a carga ali em retropé, a gente já tem um problema, porque a gente tira um desses grupos, né,
que é o tríceps oral da equação, e acaba jogando um pouquinho mais de carga para as estruturas mais altas, joelho e quadril. E quando a gente faz isso, por si só, já aumenta o quanto que essas articulações vão dobrar. E se eu quero, nessa posição, seguir agachando, eu tenho uma tendência de jogar o peso no retropé e dobrar mais um, dobrar mais outro. Quando eu ainda tenho uma preocupação de que o corpo não pode... eu tenho que descer com o corpo reto, aí piorou ainda mais a situação. Que aí você tem o peso no retropé, tentando descer com o corpo reto, só tem uma opção. Uma baita flexão do joelho com ele espirrando para frente. Então aí a gente tem uma equação que fica perigosa. Um centro de massa posteriorizado com o joelho muito fletido e a carga passando com o braço de alavanca muito curto para quadril e nada para tornozelo. O joelho vai pagar essa conta sozinho. E aí, fatalmente, nessa posição, o joelho passa da linha do pé e aí que se associa, aumenta muito o pico de pressão patelofemoral. E isso veio de um artigo que viu que se as pessoas dobrassem mais o tronco à frente, né, então dobrando a partir de quadril, o pico de pressão patelofemoral diminuía. Aí, então vamos começar a dar um comando que é para dobrar um pouco mais, joga o quadril para trás. E aí entra o outro problema, porque na hora que você joga o quadril para trás, esse centro de massa vai para trás também. Então você dobra joelho, dobra quadril para caramba, só que com peso em retropé. Menos mal do que a opção anterior, né? Porque você pelo menos diminui aí a dependência só do joelho, adiciona um pouco do quadril na equação, mas mesmo assim não tem 3 elementos participando, tem 2 em uma angulação que ainda é um pouco ingrata para a patelofemoral. Qual que seria a melhor solução? As 3 articulações participando em conjunto. E aí nessa situação vai chegar um momento que quando eu projeto o centro de massa ali um pouquinho mais para frente, a força-peso incidindo na linha dos metas, eu tenho essa tríplice flexão e vai chegar um momento, como na imagem, que o joelho vai passar um pouquinho da ponta do pé. Só que nessa situação, como o centro de massa ele está sendo bem distribuído entre quadril, joelho e tornozelo, o pico de pressão ali para a articulação não vai ser um problema e geralmente essa posição que passa, você já tem uma superfície de contato, uma congruência bem grande da patela contra o fêmur. Então, por mais que tenha um braço de alavanca maior, o pico de pressão não fica tão alto, porque ele distribui muito bem na superfície articular. Então, não é um problema por si só. Ou seja, mitos aí. Para agachar, não pode passar com o joelho da ponta do pé? Pode. Segundo mito, para agachar tem que jogar o bumbum lá para trás como se fosse sentar? Não. Eu acho engraçado esses comandos, esse principalmente, né, de tentar evitar o joelho passando a ponta do pé, e aí o comando principalmente usado, além de evitar que isso aconteça, é joga o quadril para trás durante o agachamento, toda a explicação que o Franco deu, centro de massa fica mais posterior ali, projetado mais no retropé, e aí se atinge um limite de estabilidade, você vai chegando no limite posterior de estabilidade, que para você conseguir agachar mais, você tem que dobrar mais o tronco para frente, ou jogar os braços para frente, ou tem que jogar alguma coisa, ou até segurar um peso na frente, né? E aí acho curioso com todos esses comandos que se tornam restritores de amplitude, porque se tentar fazer mais amplitude sem esses ajustes, vai cair para trás, vai desequilibrar. Então, com todos esses restritores de comando, às vezes o profissional que está orientando fala, mas agacha mais. Não, calma aí, agacha mais não. Se agacha mais, vai cair para trás. Então, né, faltou olhar para o movimento e ver que o antepé já está descolando do chão. Isso que eu ia falar, você pode buscar dicas muito objetivas. Viu que a pontinha do pé já está desgrudando do chão. Você está vendo um aumento ali do nível de tensão em tibial anterior, extensor dos dedos. Então, já suspeite que esse peso está muito posteriorizado. Viu? Começou a ver elevação de ombro à frente, uma tendência de querer jogar braço para frente. Suspeite de que esse centro de massa está muito posteriorizado também. E fatalmente vai incorrer nesses erros. Claro que há situações em que o restritor... Então, falamos de um restritor aí, uso de um brace...
o restritor comando agora, o restritor ambiente, tínhamos citado. Num caso em que, por exemplo, há uma limitação significativa de dorsiflexão de tornozelo. Esse vai ser um padrão comum também. Uma posteriorização do quadril, porque simplesmente o joelho não consegue avançar sobre o tornozelo porque o tornozelo não tem amplitude, né? Então essa é uma situação que pode acontecer. Aí cabe a gente avaliar, entender, enfim. Eu tenho um caso desse que é uma sequela após uma cirurgia de tornozelo que a sequela foi justamente a perda de dorsiflexão e aí unilateral. Então, o que aconteceu? Uma senhora já teve uma fratura de tornozelo, não lembro há quanto tempo, mas bastante tempo atrás, fez a cirurgia ali para fazer osteossíntese, não levou muito a sério a fisioterapia, ganhou alguma dorsiflexão, mas não muito. E veio comigo tardio por conta de um problema no quadril contralateral. Não, contralateral? Acho que contralateral. Não vou lembrar agora, mas enfim. E aí, algumas situações em que ela sentia dor no quadril eram relacionadas com, não é o agachamento, mas com tarefas que envolvam também agachar, que é o sentar, levantar, coisa do tipo, né? Sofá baixo, levantar de sofá poltrona. baixo, exato. E aí, realmente tinha um restritor ali dado pelo tornozelo. Chegava em um momento que precisava daquela amplitude, não tinha amplitude, e aí o que acontecia era começar a fletir um pouquinho mais o quadril bilateral e lateralizar a pelve pro outro lado, né? Então, vamos supor, não vou lembrar de cabeça também, mas que a restrição do tornozelo seja o esquerdo, que eu acho que é o que era, ela começa a lateralizar para a direita e rodar para a esquerda, por conta desse padrão motor. E fatalmente jogando mais carga no membro inferior direito, né? Então, é o famoso compensar que a gente vai vendo, mas aí você consegue ver a cadeia de consequências aí, né? Da onde parte até onde chega ali o problema. Não, e esse é um caso que, dado que imagino que tenha sido anos assim, né? Não, é uma situação sem que você não tem melhora. como melhorar essa amplitude e aí adaptar, talvez, né? A maneira de se realizar. E aí as adaptações chegaram ao ponto de, com ela é interessante ela sempre ter um saltinho, né? Porque mesmo que ela vá agachar e em algum momento vai encontrar o restritor, Saltinho é interessante. vai demorar um pouquinho mais. Então, um drop, né, que a gente fala na corrida, a altura do retropé mais alta do que do antepé, fazendo o quê? Compensando aquela ausência que já tem da amplitude no tornozelo, porque não vai ter. E chegando um momento que sim, deixa ir para o antepé e ficar só com apoio de antepé, tudo bem, tolera, paciência, para a gente não roubar tanto assim na simetria e não começar a jogar carga só para o outro lado. Então foram essas adaptações que a gente teve que fazer também. Legal, olha só. Assim, e a abertura da perna. Ganhar um também. pouquinho de abertura para trabalhar menos plano frontal, menos plano sagital e roubar um pouquinho e deixar plano frontal e transverso compensar. Legal. Olha só, a senhorinha usando o tênis com drop, assim como os levantadores de peso olímpico utilizam também os tênis retos, né? Que também tem o drop ali, no caso, para alcançar amplitudes nunca antes imaginadas para o tornozelo, né? O agachamento do LPO é um que é interessante falar também, né? Porque é um nível de complexidade bem alto, né? Movimentos de arremesso acima da cabeça da barra, recepcionando numa baita amplitude, quase encostando, muitas vezes encostando o glúteo no chão, com essas amplitudes altas para recepcionar a carga e puta peso, né, em cima do corpo inteiro, né? Se o Cássio tivesse aqui agora, ele ia ser o cara que ia falar que esse é um agachamento que não é funcional. Justamente pelo fato de, onde já se viu, você estar agachando com um peso acima do nível da cabeça, né?
E se a gente for atrás de Do situações... ponto de vista evolutivo, quando isso aconteceu, né? Nunca, a não ser no esporte, que aí é uma manifestação social e cultural, onde naquele conjunto de regras faz sentido e aí a gente corre atrás do Assim como do a marcha problema. atlética não é funcional. Exato. Criou-se uma regra e aí vamos seguir. Esse é o jogo, essa é a brincadeira, né? Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Se a gente pensar em qualquer tarefa funcional que você tem que levar muita carga e você tem que levar acima do nível da cabeça, vamos pensar que você vai tirar do solo a mesma barra. Funcionalmente, cara, você não ia fazer esse tipo de recepção. Você ia fazer lá uma puxada assim como faz, você faz a passagem lá assim como faz, mas a partir do momento que arremessa a barra para cima, cara, você vai sustentar posturado, mais estendido e firme alto, que puder. Né? E aí, beleza. Vamos supor que você quer sustentar ali, beleza. Você não vai querer ceder. E se for ceder, que ceda primeiro o membro superior, joga lá próxima de você no peito, para depois agachar e trazer essa carga para o membro inferior. E aí depois você vai cedendo ali novamente o membro superior. Né? Então, para quem está só ouvindo, você tirou a barra lá de uma posição de flexão, então empurrou o chão e fez a puxada, trouxe ela para a altura do peito, empurrou o chão novamente, fez a empurrada lá também com o membro superior, fazendo uma amplitude grande de elevação com extensão de cotovelo. Então, é isso que a gente está vendo na posição final. Tem que ceder, não é membro inferior que cede primeiro e depois superior. É justamente o contrário. Vai freando a descida de membro superior, então você vai fazer esse excêntrico, dá empurrada, então o cotovelo vai dobrando, o ombro vai dobrando novamente, trouxe a barra para o peito, aí vai agachando, precisa trazer essa barra mais para baixo, aí solta lá no chão. Né? Então esse seria, do ponto de vista evolutivo e funcional, o mais provável para resolver a tarefa. Foi uma técnica que chegou-se nessa técnica para você conseguir atingir níveis muito altos de carga, né? Porque o movimento é justamente o movimento de entrar embaixo da barra enquanto ela ainda não subiu o suficiente para você conseguir sustentar só a partir da força concêntrica de membros superiores, pra né? Simplesmente bloquear, né? Você bloqueia em membro superior e consegue chegar no nível mais baixo que o que ela viajou, para aí você levantar a partir de força de membro inferior, que sabemos que tem uma capacidade maior do que de membro superior, né? Então, foi uma forma encontrada no esporte para se atingir níveis de sustentação de carga bem mais altos que seriam esperados. E aí, beleza, uma vez que a regra é essa e o corpo vai ter que se adaptar a isso, vamos entender quais são essas adaptações nessa condição. Se a gente pegar a amplitude fisiológica do membro superior, a gente teria ali o ombro funcionando até 180 graus de glenomeral e todo o conjunto ali. Para fazer essa situação em que você está agachado e com 180, imagina que sua mão apontaria para frente e não para cima. Então não tem como suportar uma barra nessa posição. Algo vai ter que acontecer para você conseguir trazer a barra para a linha de todo o restante do seu corpo, né? Passando ali na linha da cabeça, a linha do centro de massa, até projetar na mesma linha da base de apoio do pé. Então, alguma extensão vai ter que acontecer. Essa extensão deveria ser distribuída ao longo da cadeia, já que não deveria ser feita só em um ponto, nem só no ombro, nem só na coluna. Então, se ela for distribuída ao longo de toda a coluna, estendendo, você já consegue trazer um pouquinho mais. Se tiver um pouco de adução e aproximação das escápulas, você consegue trazer um pouco mais. Aí o restinho, beleza, pode ser feito na glenomeral, participa. O grande problema é quando falta essa distribuição, e aí você vê o cara que só faz na glenomeral, ou o cara só faz na tóracolombar, aí a distribuição fica ruim, alguém vai pagar a conta sozinho, alguém vai pagar o pato. Um movimento bem complexo. Até foge um pouco do tema quase aqui, falar sobre o LPO. Não, dá para fazer um episódio e uma série só sobre isso. E uma coisa que acho que talvez tenha faltado a gente falar, a gente falou bastante sobre os tipos de agachamento, restritores que podem acabar mudando a forma da gente precisar agachar, dependendo do contexto funcional.
um desses restritores sendo comando, erros que podem acontecer, imaginando o ideal e o que não seria o ideal em termos de alinhamento. Então, basicamente, falamos bastante sobre alinhamento. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre outras falhas que podem acontecer durante essa tarefa, que dizem respeito talvez mais ao alinhamento no plano frontal. Que é o sequenciamento mesmo das ações, é isso? Ou sequenciamento das ações, ou até alinhamento no plano frontal mesmo, em relação a desalinhamentos de joelho, de tornozelo que podem vir a acontecer, ou até nessa fluidez do movimento de descida, o movimento de subida, enfim. Acho que é um caminho bom. No plano frontal, no plano frontal mesmo? Ambos, né? Não comentamos. Cara, do ponto de vista de plano frontal, pegando o agachamento simétrico, não é para ter tanto desafio assim de plano frontal. A pelve está equilibrada. Tem o autobloqueio ali da pelve, né? Então você tem a força-peso sendo distribuída para cada um dos membros inferiores e a força de reação do solo voltando e bloqueando a pelve, fazendo esse anel ficar estável em grande parte de forma passiva, uma vez que você tem o choque das duas forças. Você não precisa de muita musculatura promovendo aí a estabilidade dinâmica disso no plano frontal. Né? A não ser que você tenha uma situação como essa, por exemplo. Que aí você tem uma simetria de carga. Para quem não está vendo, tem duas garotas segurando uma bola que parece ser de concreto, então pesada, sobre um ombro, né? Então fatalmente é assimétrica aí a posição. Aí não tem jeito. Mesmo. Aí elas estavam realizando um movimento mais de afundo, com uma base assimétrica, mas mesmo que fosse um agachamento com a base simétrica, você somou uma carga lateral, o tronco trabalharia diferente aí, principalmente. E aí tem uma demanda um pouco maior para se estabilizar essa pelve esse tronco inferior alinhados ali. Né? Exato. E aí, uma vez que a gente está pensando que o movimento é puramente simétrico, menos instabilidade para plano frontal não era para preocupar muita coisa. A função fica basicamente para extensores, como a gente já falou. E aí chama mais atenção o que acontece em plano sagital. O que a gente deveria esperar? Uma empurrada guiada lá pelo pé, especialmente pelo antepé, aquele ponto de aplicação de força que a gente falou, que é a cabeça dos metas, empurrando bilateralmente o chão, com força proporcional entre os lados, fazendo o centro de massa subir na fase concêntrica e descer simetricamente na fase excêntrica, com a distribuição de carga entre quadril, joelho e tornozelo, onde a gente consiga ver aquela descida fluida do centro de massa e uma flexão quase que conjunta dessas três articulações. Que eu costumo dar o comando para o paciente tudo dobra junto, tudo estende junto. Né? Tudo junto. Os três numa só tacada. E esse é um bom referencial que, quando geralmente isso acontece, você vê que o primeiro ponto a subir é a cabeça. A cabeça é o primeiro a subir e ela é o último a descer. Quando a gente começa a ter uma falha no sequenciamento, geralmente a gente vai ver um segmento corporal subindo antes do que esse que é a cabeça. E aí o mais comum costuma ser uma batidinha em que o membro inferior empurra, ele estende, mas o tronco segue pela inércia parado, e você vai ver uma subidinha do quadril e pelve posteriormente, para depois a pessoa meio que chicotear e começar a estender tronco e cabeça. Né? Então essa pode ser uma falha de sequenciamento, por exemplo. Legal. Bom exemplo. Bem comum. Comum num agachamento específico com carga, pensando em treinamento, que é o terra. O terra, que é o agachamento com a barra na sua frente. Em vez de fazer o agachamento com aquela barra hexagonal, que é mais ergonômica, em que esse sequenciamento é muito facilitado nessa barra mais ergonômica, com a barra na frente do seu corpo, tirando ela do chão, tem quase que um restritor ali, uma dificuldade a mais, que é a barra passando perto do joelho. Então, muitas vezes, para tirar o joelho do meio do caminho da trajetória da barra, não raspar, se faz uma subida primeiro da pelve para depois ter essa extensão do tronco. E tem a própria resistência mecânica também, da né? Carga, que é a né? carga, né? Então, vamos supor que
você deveria fazer que toda a força que se aplica no solo seja transmitida automaticamente para tronco e esse tronco firme consiga funcionar ali como ponto fixo para a puxada da barra. Então, tudo que se aplica no solo se converte exatamente em subida da barra. Quando tem um delay nisso, quem falhar nesse delay acaba subindo antes. Então, o membro inferior estende, não consegue transmitir a força para a barra tende a ficar ali seguindo pela inércia próxima do chão, o tronco eleva, a pelve eleva. Pode acontecer falha em qualquer um desses pontos aí. Tudo vai depender de onde, e aí, dependendo de onde acontecer, você pode ter uma consequência totalmente diferente. Né? Legal. Falamos sobre sequenciamento de ativação. E assim, no esporte envolvendo movimentos de agachamento mais explosivos, especialmente na fase concêntrica, havendo decolagem, salto, essa sequência de movimentos ela tem que acontecer também, com movimentos então mais potentes. E a gente tem um desafio aí do agachamento na retomada, que é o desafio da absorção, né? Aí daria para fazer um episódio só sobre salto, senão a gente começa a invadir muito, mas aí entra uma necessidade ali de uma boa transição da fase excêntrica para concêntrica, né? Que isso feito rapidamente envolve a capacidade pliométrica, na recepção de carga, uma boa participação também das articulações que estão recepcionando, iniciando pelo pé principalmente. E uma recepção também harmoniosa, assim, no sentido da fase excêntrica, né? Então, acho que é assunto talvez para outro podcast. E dá para lembrar que o agachamento pode ser não só a ação propriamente de pegar um objeto no chão, aí eu agacho para pegar. Sei lá, fazer qualquer outra coisa como um exercício aí, que ele já é o elemento principal. Mas ele pode ser a postura de base daquele esporte, né? E aí quase sempre vai ser uma posição de prontidão. Então no basquete a gente vê isso, no cara que está marcando. No tênis a gente vê bastante isso, no cara que está esperando a recepção. Voleibol também. No voleibol, esperando ali o saque do outro cara, né, do lado oposto. Então, por que ele pode ser uma posição de vantagem já? Porque você já está num ponto de pré-ativação da musculatura ali, pré-tensionada e te deixando meio que pronto para ação extensora. Sem dúvida. Né? E seria até, às vezes, muito mais rápido do que você partir de uma posição alta, ter que agachar e explodir. Por mais que essa situação, muitas vezes, possa contar com o efeito da pliometria, né? Que você tem uma fase excêntrica seguida de concêntrica, mas ficar ali já na pré-ativação, talvez, em algumas situações, pode ser vantajoso. Legal. Bom lembrete, porque quando o cara tá cansado já no esporte, ele tá em pezão. E aí o tempo de resposta dele fica atrasado. Já tá entregando. Você olhou, seu adversário tá em pé, dependendo do esporte, você vai passar fácil. Né? Essa é a dica pro Cássio que fica em pé jogando futevôlei. É isso aí. E aí, desvendamos o agachamento hoje? Acho que sim. Desvendamos, Cris? Tá bom? Beleza. E se você achou que faltou alguma coisa aí, num assunto que pode ser mais abordado, mais aprofundado, manda pra gente que a gente aborda com o maior prazer. É isso. Muito obrigado aí para quem esteve ouvindo mais um episódio do podcast. Siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, etc. Compartilhe o episódio com quem você acha que agacha mal. E foca ali na arara de roupa. Não é uma arara. No cabidezinho atrás do Rafael Teles. Tem uma camiseta do Movimento em Foco ali. Se você não percebeu, ela pode ser sua, hein? É isso aí. Você pode entrar no reserva.inc/Movimento em Foco e escolher a sua estampa, o seu tamanho, a sua cor e andar devidamente trajado. É isso. Feito. Feito o jabá. Valeu, galera. Até o próximo. Pessoal, até mais. Tchau.